Muito bem, vamos para a nossa conversa sobre oração, que vai ser bastante curtinha, porque já são 12 horas e 2 minutos, e eu não quero tomar mais tempo dos amados irmãos, mas a nossa oração hoje é a de Daniel. Não sei se o pessoal da técnica pode nos ajudar. Daniel está lá, muito bem. O anjo lutou 21 dias. Tá bom? Muito bom. E está lá em Daniel, capítulo 10, a partir do verso 10, que diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos, sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Então, levei um tombo, caí de joelhos, e caí mesmo, tive de pôr as palmas no chão para não bater a cabeça no chão. Então foi um tranco que o anjo me deu, tá certo? E não é exatamente a melhor maneira de chegar depois de 21 dias de oração, mas é como o anjo chegou. Estava lá em pé orando, porque os judeus oravam em pé na maioria das vezes. De repente, o anjo me tocou. Uma mão me tocou. É modesta essa fala, né? Uma mão me tocou. Não, ele não me agrediu, ele só me tocou. O problema é o tamanho da força do cara. Ele não tinha dimensão da força dele. Quando ele me tocou e pá! Fui jogado no chão. Né? O anjo disse: que isso, rapaz? Só te toquei. Então, imagina se eu te agrido. Então, ele me tocou e eu caí de joelhos e já com as mãos no chão para não bater a cabeça. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Porque esse é o Daniel, né? Daniel é um cara que Deus dá o maior crédito para ele. Porque um dos profetas, o Ezequiel, foi pedir ajuda para Deus, Deus nem que Daniel pedisse, meu filho. Se tivesse aqui o Daniel, o Jó, esquece, avisa para o pessoal que acabou, chega, não adianta, não é besteira, nem perca seu tempo. Como você não tem muito tempo, você não deve perder nada, então não perca seu tempo, porque nem que fosse o Daniel eu não ia ouvir, já foi. Deve ser legal ser um ser humano que Deus usa como exemplo, né? O Daniel era um desses aí. Um ser humano que Deus usa como exemplo. Assim como o Jó, né? Que o Senhor disse: viste meu servo Jó? Tem gente que consegue, pela graça, mas é sempre pela graça. Então, levanta-te... Então, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé. Claro, ele disse: levanta, levanta. Mas levantei tremendo. É óbvio, né? O sujeito tocou, você quase arrebenta no chão. O sujeito disse: fica em pé, você fica em pé. Agora, você vai tremer mesmo. Né? Tá vendo? Essa é uma coisa vívida. Você está vivendo uma experiência aqui. Eu me levantei, eu me pus em pé, mas tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Essa é uma notícia impressionante, pensar que muita oração que você pode achar que não está sendo atendida, já botou um bocado de anjo em movimento. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Que você está orando, não está percebendo nada, mas os anjos já estão em movimento. Você ainda não viu, mas eles já botaram o pé na estrada. E aí, desde que você chegou à sua oração, eu fui enviado. E é por isso que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E aí você descobre que a oração que você está fazendo não pôs só o anjo de Deus em movimento. Pôs outro anjo em movimento. Que é exatamente o sujeito que você quer parar, quer deter, quer fazer recuar. Ele também se movimentou. Talvez você nunca tenha pensado que a sua oração mexe com forças que você não vê. Que mexe com forças extraordinárias. E que essas forças extraordinárias começam a se movimentar. E isso é impressionante. Isso é impressionante. Quando você percebe que começou a haver um movimento aqui. Tem forças se movimentando nesse lugar. E você não tem ideia. Então, por exemplo, você está chegando lá no seu campo missionário, seja no vilarejo, seja lá onde o estaleiro vai, você acha que está chegando sozinho. Você não está chegando sozinho. Poderes do universo estão se movimentando. Você não percebe, mas todos eles percebem. Só você que não percebe. E talvez esse seja o nosso grande problema. Como a gente não percebe, a gente continua orando como se não tivesse acontecendo nada. E até reclamando porque não está acontecendo nada. E o anjo dizendo, ué, como não está acontecendo nada? Você não está vendo o quebra-pau que está aqui? Você não está ouvindo o clancor das espadas? É outra história. Eu já contei para vocês que nos tempos de lutas enormes contra o diabo, e eu fiquei 3 meses que eu não conseguia dormir, e eu era novo convertido, e eu não sabia nada, e o meu pastor sabia menos, e eu estava então no mato sem cachorro, porque eu perguntava para o pastor não sabia. Se o pastor não sabe, eu devo estar ficando louco. Mas eu dizia, mas eu não estou ficando louco. Eu percebo que tem uma batalha aqui. E aí um irmão pentecostal, eu imagino, não sei, ele falou assim, não, pede para Deus mandar os anjos. Eu falei, uai, pode? Ele falou, pode, pede. Não me custa nada, até no meio dessa batalha toda, mas uma oração não vai fazer diferença. E mais uma noite, vou lá para dormir e não consigo, e aquela batalha, e a presença maligna e tal, e eu lembrei do irmão. E aí eu disse, Senhor, manda os anjos me ajudarem. E aí quando eu disse isso, eu percebi um raio de luz que entrou no meu quarto e eu ouvi o clancor de espadas. Virei do lado e dormi. Pela primeira vez em mais de 3 meses. Ou seja, tem muitas forças se movimentando e você não percebe.
É claro que depois daquele dia eu fiquei meio viciado em pedir ajuda. Qualquer coisinha eu dizia, Senhor, bota a meninada para trabalhar. Só. Quer dizer, eu vi muita coisa. Não tanto quanto o Gustavo vê, porque o Gustavo também já é demais. O Gustavo é todo dia, tudo. Ele tem história, depois ele conta. Tá vendo? Eu estou falando. Viu só? Viu, Denis? Olha aí pra você. Aí. Eu tô te falando, rapaz. Você não me ouve, homem? Todo dia tem um milagre com o Gustavo, um anjo. Os anjos já estão disputando. Olha. E não acredita, é só andar com o Gustavo. É só andar com o Gustavo. O Gustavo, inclusive, os anjos disputam em ficar do lado dele porque tem promoção, né? A dificuldade é tão grande que quando o camarada salva o Gustavo, ele ganha mais uma asa. Aí ele diz, fica aquela fila. Qual é a minha vez de ir lá ajudar o Gustavo? Estou precisando de um extrazinho aqui. O Gustavo é demais. Gustavo é impressionante. Cada dia é uma história nova. Então os anjos estavam lá se digladiando e ele disse, tuas palavras foram ouvidas, por causa das tuas palavras eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então você vê, ele não estava lutando com um só. Ele disse, o príncipe da Pérsia veio, mas não veio sozinho. Eu estava sozinho, mas ele veio com a turma dele. Ou seja, o anjo que foi visitar o Daniel era dos bons, porque ele sozinho aguentou a briga com o príncipe da Pérsia e todos os reis da Pérsia. O homem não era fácil. E aí, no 21º dia, o Miguel chegou. Miguel é um dos grandes príncipes e ele é que cuidava de Israel. Tá certo? Ele é que cuidava de Israel. E depois vocês ensinam a Márcia como é que faz, tá? Aí tá precisando de um outro tipo de anjo, ok? Tá precisando de outro tipo de anjo. Vai lá, ajuda a irmã como é que faz com esses negocinhos aqui. Então... Tudo bem, irmã, já convocamos uns anjos aí para ajudar a irmã. Da próxima vez, os anjos dão um jeito nesse sistema aí. Então, a ideia básica é que a oração movimenta o céu, de todos os jeitos. De todos os jeitos. E aí Miguel é que cuida de Israel. Como vocês sabem, Deus blindou Israel para que Israel pudesse ter criadas as condições necessárias para a vinda do Cristo. Por isso que você não vê uma série de coisas que aconteciam com outros povos acontecendo com Israel. Aquele Israel, viu, gente? Esse agora, esquece, esse não tem nada a ver. Falando daquele Israel. Aquele Israel estava blindado com Miguel. Por isso que Miguel foi buscar o corpo de Moisés. Chegou para o inimigo e disse, olha, eu vim buscar o corpo dele e estou levando. Aí o inimigo foi reclamar e ele disse, você está falando com o cara errado. Você não está falando com o cara certo, você fala com o Altíssimo. Eu estou fazendo o que eu vim fazer. Você não gostou? Não gostou? Fala com o Altíssimo. Fala para ele. Fala que você não gostou. Enquanto você resolve com ele, eu estou levando o corpo do moço embora. Pronto. Pastor, a gente pode elocubrar em cima? Não sei. Por que esses caras queriam o corpo mais? Elocubrar a gente pode sobre tudo, né, irmão?
É um privilégio, a elucubração é um privilégio. E lucubrar, fica à vontade. Eu fico me perguntando, para quê? Não sei, viu, irmão? Existe alguma... Não sei, mas eu imagino, por exemplo, que podia transformar o túmulo dele num verdadeiro monumento na história, um lugar de idolatria, podia fazer um montão de coisas. Podia transformar a vida dos judeus numa peregrinação ao túmulo de Moisés. Poderia um montão de coisas. Dá para fazer um bom trabalho. Um bom trabalho de distração, entre outras coisas. Né? Agora, se ele pode fazer mais alguma coisa, mas não sei também, não quero saber, porque realmente só o que eu já sei que ele pode fazer já me deixa bastante preocupado. Então eu não busco saber mais. Mas ele certamente podia fazer mais. Porque para né? invocar o anjo, para ir falar não, usar aqui o corpo dele, é porque era para alugar. Essa é a elucubração, né, irmão? Então tá bom, então é elucubração. Não, irmã, tá desculpado, um montão de gente deve pensar isso. Mas, ok, o Miguel não deixou. Seja lá o que for que era, ou que seria, ou que poderia ser, o Miguel botou o fim na brincadeira. Chega, não vai, acabou. É claro que o inimigo devia estar dizendo, não, os homens morrem e ficam comigo. Aí o anjo foi lá dizer, esse aí não. Por que não? Porque Deus mandou pegar, estou pegando, estou levando. Se você não gostar, chama ele para briga. Você vai chamar? Vai falar? Não? Imaginei que você não ia fazer nada. Porque assim, você não vai fazer nada. Simples assim. Por causa do poder da presença gloriosa de Deus. Então o anjo disse, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, passei por todos eles. Agora, o anjo está precisando ajudar rápido, irmão. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Que é a visão que Daniel tem e que termina com a morte de Jesus na cruz. Mas nós vamos entrar nela agora porque nós ainda não começamos nossas conversas sobre Apocalipse, ou os Apocalipses. Né? Eu estava conversando lá com a menina que fez o documentário, a Petra Costa, e ela falou, no documentário dela, ela falou do Apocalipse, né? Eu disse para ela, mas tem outras interpretações, viu? Tem outras interpretações, essa é uma delas. Uma delas. Mas tá bom, para o seu documentário bastou. Muito bem, isso é oração. Isso é oração. Oração é movimentar o mundo espiritual. Para além da comunhão, que é o essencial, a oração é para movimentar o mundo espiritual. E é isso que eu queria deixar com você. Que não subestime a oração, por isso não pare de orar. Porque quando você começa a orar, as forças espirituais se movimentam. De todos os lados. E você tem de lembrar isso. Lembrar disso, que é de todos os lados. De todos os lados as coisas se movimentam. Mas que o lado do Senhor, que é o que interessa para mim e para você, é invencível. O que o Senhor
separou para levar até você vai chegar. A resposta que ele tem para você virá. O milagre que ele tem acontecerá. A transformação que tiver de ser feita, será feita. Foi isso que o anjo disse para o Daniel. Não tem como fazer a gente retroceder. A gente não retrocede. E se eu precisar de ajuda, os arcanjos virão. A gente não retrocede. Eles retrocedem. Nós não. Então continua a orar. Porque as forças da Trindade não retrocedem. Não importa a resistência que o inferno possa fazer. As forças da luz não retrocedem. Elas só avançam. Pode demorar 1, 2, 21 dias. Não importa. Não tem retrocesso. Uma vez que o anjo saiu sob ordem divina, ele só vai parar quando chegar no seu destino. Ele só vai parar quando disser o que tem de ser dito e quando fizer o que tem de ser feito. Por isso, muito pode a oração do justo por sua eficácia. Não é porque o justo é bom, mas porque o Deus a quem o justo ora é bom e as forças que ele libera são invencíveis. Nunca retornam, nunca retrocedem, nunca regridem. Elas sempre avançam. E o que o Senhor disser para fazer, vai acontecer. E o que eles tiverem de levar, eles levarão. E o que tiver de chegar, chegará. Por isso, não meça a sua oração pelo seu tempo. Porque se a gente cair na bobagem de medir a nossa oração pelo nosso tempo, a gente simplesmente vai trabalhar contra a nossa fé. A gente tem de medir a nossa oração pela fidelidade de Deus. O Senhor é fiel, não importa quais os movimentos que tenham havido no mundo espiritual, aquilo que o Senhor ordenou vai acontecer. Aquilo que o Senhor decidiu, está decidido. Aquilo que o Senhor disse que fará, está feito. Amém? Amém. Então é isso. Vamos cooperar com o Espírito Santo para continuar na presença de Deus apesar dos percalços, que isso é bem-aventurança, isso é plenitude, e vamos continuar orando. O que a gente não pode é parar de orar. Continua orando até que o Senhor diga, e o Senhor dirá. Amém? Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a unidade da Trindade, que é a comunhão materna do Espírito Santo, que é a cura de Cristo Jesus, seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém.